Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E no vídeo de hoje nós falaremos novamente sobre Pantera Negra Wakanda para sempre. Pois é, só que o vídeo de hoje é com alguns spoilers, tá? Na verdade, bastante spoiler. Mas, bom, eu fiz uma enquete lá na aba comunidade do YouTube, daqui do YouTube, e a maioria votou para que tivesse o vídeo com spoiler hoje. Afinal, já tem mais ou menos aí uns 3 semanas que saiu o filme, né? Já é um bom tempo. Muita gente já deu muito spoiler. Mas enfim, tá? Esse vídeo vai ter alguns spoilers. Não vai ser um vídeo muito longo, já que a maior parte da minha opinião sobre o filme eu já dei. Então, mas vai ser um vídeo interessante. Fiquem ligados e deixem o seu like, porque ajuda muito aqui o canal. Se inscrevam e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos sempre que tem vídeos aqui. E tem vídeo aqui toda semana. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, o filme ele já começa de maneira bem dramática. Nós já temos ali os primeiros 30 segundos de silêncio, que é uma homenagem que a própria Marvel estava fazendo ao Chadwick Boseman pelo seu falecimento. E nesse período, eles fizeram uma coisa interessante, que foi, eu até mencionei no outro vídeo, eu vou deixar aqui no card para vocês poderem conferir. E o filme ele começa de um jeito interessante, porque ele mistura o ficcional com a vida real. No filme, eles colocam realmente como se o T'Challa tivesse uma doença que ele estava escondendo há muito tempo, não havia contado para ninguém, e essa doença estava matando ele. A Shuri estava tentando achar uma cura, já que a condição dele ficou crítica. E, na verdade, isso aconteceu na vida real. O ator, ele não contou para ninguém que ele estava doente. Pouquíssimas pessoas sabiam, o público em geral mesmo não sabia de nada, absolutamente nada. Por isso que foi um choque muito grande quando todos recebemos a notícia de que ele havia falecido e que ele estava com câncer. E ele protagonizou o personagem Pantera Negra em diversos filmes com essa doença, entre outros filmes que ele fez depois. Ele fez acho que mais uns 3 ou 4 filmes, além dos da Marvel. Então, eles meio que fizeram essa mistura, né, da realidade com a ficção. E, infelizmente, no próprio filme também mostra, né, o próprio personagem morrendo. E isso foi um choque para todos ali, tanto a Shuri quanto a Rainha Ramonda. E, infelizmente, é uma cena bem triste, realmente, mas, de certo modo, tem um lado assim, que homenageia o trabalho do ator. E nesse período, no filme, já se passa um ano após a morte do T'Challa, e nós vemos na verdade, 2 cenas de ação. A primeira está ligada ao Wakanda e a outra está ligada ao Namor. Vamos começar pela de Wakanda. Então, nessa cena de Wakanda, o navio está sendo atacado por militares, né? Pelo menos você acha que são mercenários. Eles atacam esse navio e estão lá para tentar roubar o Vibranium, que estava sendo minerado ali no navio. Eles chegam a entrar até a porta do cofre. Só que quando eles chegam na porta do cofre, eles são recepcionados pela Dora Milaje, que dão uma coça neles. Elas dão uma coça em cada um deles. São poucas as Dora Milaje que participam da missão. Acho que são 4, se não me engano. 3 ou 4. E acreditem, elas dão um sacode naquela equipe. Mas, a partir daí, nós pulamos já para uma outra situação, que é a Rainha Ramonda chegando nas Nações Unidas, na Suíça.
Eles estão participando de uma reunião e os governos americano e francês estão, não discutindo, mas tentando utilizar a questão do Pantera Negra não existe mais o protetor de Wakanda, como uma forma de tentar obter o Vibranium de Wakanda. Só que aí a rainha simplesmente me entra, já com a equipe de segurança dela, e dá a resposta para eles, enquanto acontecem essas cenas no navio. E aí então, os prisioneiros franceses, que eram soldados franceses, tá? Eles entram com as Dora Milaje, elas põem eles de joelhos e meio que apresentam o que estava acontecendo. Você pode ver que os governos franceses, os representantes do governo francês e americano se entreolham, né? Tipo, deu ruim. Deu ruim pra gente. E dá muito ruim porque ela manda um baita de um discurso, ela simplesmente detona as atitudes deles perante as outras nações, mostrando assim a força de Wakanda, que apesar de não ter um Pantera Negra, isso não quer dizer que a nação ficou fraca, que a nação perdeu todo o seu poderio, a sua força em si. E aí a história vai rodando. Aí nós já vamos passar para o Namor. Para você ver como é que são as coisas diferentes, a ideologia de cada um. Tudo que acontece no navio wakandano, os prisioneiros são levados com vida, eles são neutralizados, mas ninguém se fere gravemente, nada do gênero. Com o povo de Talocan, a situação é um pouco diferente. Porque a própria rainha Ramonda fala que não há problema algum as nações procurarem Vibranium em outras partes do planeta. Porém, dentro do território de Wakanda, isso é terminantemente proibido. Roubar de Wakanda é declarar atos de guerra contra eles. Só que nós estamos falando de Talocan, uma nação submarina. E acontece que uma equipe americana e mistura de americanos e ingleses acabam encontrando Vibranium no fundo do mar. E é aí que você descobre que eles estão caçando em outros países, outras partes do mundo mesmo. E o problema é, a máquina que foi construída, ela não foi construída por qualquer pessoa. Ela foi construída por uma adolescente. Pois é, uma simples adolescente, que é a Riri Williams, a Coração de Ferro. Quer dizer, vai se tornar a Coração de Ferro nesse filme e posteriormente na sua própria série. E é aí que tudo se desenvolve. O primeiro encontro do Namor com os wakandanos, especialmente a Rainha Ramonda e a Shuri, que tinham... A Rainha Ramonda levou a Shuri para uma espécie de passeio, por assim dizer. Algo ligado à cultura delas, mas que a Shuri não dá tanta importância, porque ela é mais cientista, ela não tem tanto assim, apego, não tem tanta ligação com essa parte cultural e até religiosa de Wakanda. E tem esse choque entre elas, mas é um choque interessante, porque a Rainha Ramonda, ela tenta entender os pensamentos da filha. Ela tem esse toque empático. E é a partir daí que o Namor entra em contato com elas. E fala do que estava acontecendo, deixa a máquina rastreadora de Vibranium nas margens do rio em que elas estavam. E elas nem notam como isso aconteceu, o que é incrível, tá? Porque possivelmente não foi o Namor que colocou ali, e sim outro Talocano. E a história vai rodando. A Shuri tenta identificar como aquela máquina foi construída. Enfim, ela faz toda uma análise e descobre aonde pode estar
a solução do problema deles, que é nos Estados Unidos. Mas para isso elas precisam de um contato de dentro para poder descobrir quem realmente criou aquela máquina. Porque não tem uma assinatura, né? Ninguém pega assim, tipo uma obra de arte, você põe seu nome, né? Aí elas vão atrás do Everett Ross. Afinal, Everett foi salvo pela Shuri no Pantera Negra 1, após ele tentar salvar a Nakia, se não me falha a memória. E toda a história vai rolando a partir daí, com elas entrando em contato com a Hayley Williams, elas conseguem falar com a personagem, só que eles são cercados pelo FBI logo depois e gera uma baita de uma perseguição. Cara, tem até uso de drone, tem uma referência ao Homem de Ferro em uma das cenas em que ela tá voando para tentar interceptar o drone. Um problema que acontece com a armadura do Homem de Ferro no primeiro filme é que quanto menos oxigênio, mais frio vai ficando e a armadura ela congela e os propulsores param de funcionar. Ele perde o sinal com o Jarvis. Aqui a Hayley perde o oxigênio sim, só que ela não está usando uma máscara e por causa disso perde a consciência. Mas é aquela coisa de filme, né? Ela consegue acordar no último minuto e se safa. Até os Talocanos aparecerem de novo. E cara, acontece uma baita de uma luta entre a Okoye e o Atuma. Rapaz, é ali que você percebe que a luta... Você já tem uma certa noção disso no início do filme, quando os Talocanos invadem na verdade é uma plataforma dos Estados Unidos e da Inglaterra. E alguns deles levam tiros, são, em teoria, mortalmente feridos. Seriam mortalmente feridos por armamento humano. Mas eles simplesmente levantam, sabe? É tipo você tomar um soco, mas você sente a dor, mas depois levanta, né? Tá tudo bem. Pois é, a Okoye enfrenta diversos deles. Aqueles não eram tão fortes, mas para um padrão humano eles eram muito fortes, tá? Mas para ela, que é uma Dora Milaje, muito bem treinada, ela em teoria deveria tê-los derrotado facilmente com golpes mortais, mas mesmo assim eles levantam. E aí ela vai enfrentar o Atuma. E o Atuma tem um nível de força colossal. Ele realmente é muito forte. Do tipo, eu não sei se ele é rivalizado com o Namor. Que o Namor é bem mais forte mesmo que a maioria. Chegam até mesmo a comparar ele com o Hulk. Claro que talvez com o Professor Hulk, né? Eu não diria o Hulk selvagem dos primeiros filmes. Mas com o Hulk, Professor Hulk, eu acredito que eles rivalizem sim. E essa luta acontece, a Okoye acaba sendo derrotada e nisso a Hayley Williams estava sendo levada, na verdade ia ser morta pelos Talocanos, mas a Shuri acaba acordando e entra em contato dizendo para que ela seja levada até o Namor. Ela pede para ela que isso aconteça. E é interessante, essa parte eu achei bem legal, porque você vê o choque de cultura. Você tem duas culturas que sofreram com a escravidão, mas uma tem uma postura completamente diferente da outra. Os wakandanos, eles realmente eram isolacionistas, assim como os talocanos. Mas quem é de Wakanda hoje Wakanda está com as portas mais abertas para o mundo. Já o povo de Talocan, ele realmente fica escondido ainda e detém extremo ódio pela superfície, pelo povo da superfície, independente de quem seja. Para eles, é da superfície, não é gente boa. Então, no caso Namor, ele tem essa visão. E eles passam um tempo conversando, tanto ele quanto a Shuri. Ele conta a história dele, ele conta que, explicando em mais detalhes, né? O Namor, ele nasceu por volta de 1500 e pouco ali.
E a mãe dele, ela era de uma tribo, só que como os espanhóis vieram para cá, já que estamos falando de uma cultura mesoamericana, então os espanhóis foram o povo que mais dominou aquela região. Então, quando eles vieram, eles trouxeram também diversas doenças. Afinal, isso realmente é histórico, tá, gente? Muitas pessoas, muitos povos mesoamericanos, até mesmo aqui no Brasil, sofreram com diversas doenças trazidas pelos europeus, porque eles não tinham anticorpos para isso. E naquela época não tinha vacina, então muitas pessoas morreram por causa disso. E eles ficaram muito doentes. Mas aí acabaram encontrando uma erva similar à erva coração. Sim, existe vibranium em outras partes do mundo. E meio que o sacerdote daquela tribo, ele conseguiu fazer uma espécie de chá, algo assim, ou algo parecido com o que acontece com Pantera Negra, que eles meio que maceram a folha para poder pegar o extrato e tomar. Só que, mas o que aconteceu? Aquela planta ela ficava debaixo d'água. E por ficar debaixo d'água, ela tinha as propriedades ligadas à água. E essa planta deu àquela tribo a capacidade de viver debaixo d'água. Eles não precisavam mais de ar, por assim dizer. Só que a mãe do Namor, ela estava grávida dele quando tomou esse extrato da planta, fazendo com que o Namor se tornasse meio que um mutante. E esse é o termo que utilizam. Então a gente não sabe exatamente como os mutantes serão utilizados no universo Marvel. Porque na série da Miss Marvel, ela é tratada como uma mutante no final da série. Aqui o Namor também é falado como mutante. Mas mutação por mutação não se sabe exatamente como eles vão fazer. Que são duas situações bem distintas uma da outra. Então, ele acabou nascendo diferente dos outros. Ele realmente é bem diferente. Ele não tem exatamente aquela pele azulada que os Talocanos têm. Ele consegue respirar fora d'água e dentro da água. Então, ele é meio que um híbrido mesmo. E com um detalhe. Todos os Talocanos vivem como pessoas normais. Assim, tempo de vida, né? Eles conseguem bater perto dos 100 anos, 90, 80, parecido com os humanos normais. Só que o Namor ele é diferente. Ele está vivo desde os anos 1500. Ou por volta de 1500. Então, ele já tem mais de 500 anos de idade. E hoje ele aparenta ter, não sei, uns 30 e poucos, 40 anos, né? Ele não envelheceu muito. Se fosse colocar na proporção, a cada 100 anos ele estaria envelhecendo meio que equivalente a 10. Colocar aí que ele tem uns 50, daria mais ou menos isso. Então, o Namor é um cara muito mais velho, muito mais inteligente, muito mais sábio. Ele realmente pensa, ele realmente é um cara estrategista. Ele não é aquele malucão dos quadrinhos, sabe? Que só quer ver o circo pegar fogo em muitas situações. Mas existe essa diferença de pensamentos entre ele e o Wakanda. Ele e a Shuri tem essa conversa, é uma conversa bem interessante. Ele mostra o reino de Talocan para ela, mas ela acaba sendo resgatada pela Nakia, que a Rainha Ramonda entrou em contato. Nakia estava escondida no Haiti. E você só vai entender por que ela estava no Haiti na cena pós-crédito. Você só entende isso quando assiste a cena pós-crédito. E a parada vai se desenrolando, você vai entendendo que realmente Wakanda precisa mesmo de um Pantera Negra. Mas por quê? Porque os Talocanos, liderados pelo Namor,
fazem um pequeno ataque ao Wakanda. Mas é um pequeno mesmo, porque eles não utilizaram nem, sei lá, 20, 30 soldados no máximo. E mesmo assim, Wakanda foi detonada. Mas muito detonada pelo ataque do Namor. E eu vou te falar, acabou nesse processo, né, que a ideia dele era matar a Riri Williams, para que não pudesse ser criado novamente uma máquina de rastreamento de vibranium. Porque ele não queria que os povos da superfície entrassem em contato com Talocan. E nisso, a situação vai ficando cada vez mais perigosa, culminando na morte da Rainha Ramonda. E é aí que a Shuri pira de vez. Porque em um ano ela perdeu o irmão, ela perdeu agora a mãe. E Wakanda foi praticamente destruída. A cidade principal de Wakanda, a capital, foi realmente destroçada pelo ataque do Namor. E isso porque ele não utilizou nem, sei lá, 10% da força militar dele. Se ele utilizasse toda a força militar dele, Wakanda seria varrida do mapa. E estamos falando aqui de uma nação que tem as Dora Milaje, o povo da... Eu esqueci o outro nome de um outro povo específico, o Jabari. Tem o povo que cuida das fronteiras, a tribo da fronteira. Tudo bem que a tribo da fronteira foi reduzida, né? Mas, mesmo assim, é um grupo muito forte. Mesmo eles não dariam conta de enfrentar todos os talocanos. Não daria conta. Mas a Shuri resolve reativar um projeto que ela estava fazendo. Que lá no início do filme, que ela estava tentando curar o T'Challa, ela estava tentando criar uma erva-coração sintética. Porque no primeiro filme, o Killmonger destruiu a erva-coração. E a última, eles deram pro T'Challa para poder se recuperar dos ferimentos dele. E nisso, a Shuri vai tentando, a Riri vai construindo a armadura dela para poder enfrentar os Talocanos, que eles iriam realizar um ataque logo depois. Afinal, precisaria de uma resposta. E eles tinham pouco tempo para dar uma resposta para os Talocanos, se eles iriam se aliar ou não. Nisso, a Shuri realmente consegue recriar a erva-coração e se torna a nova Pantera Negra. Só que ela, nesse momento especificamente, está completamente movida pelo ódio. Ela perdeu a última pessoa que conhecia ela bem. A última pessoa da família dela. A Shuri não tem irmão, não tem pai, não tem mãe. Ela realmente se tornou uma órfã, por assim dizer. Apesar dela fazer parte da família real de Wakanda, ela não tem mais nenhum familiar. E isso deixou ela furiosa, óbvio, né? E é aí que a situação vai complicando, porque ela arquiteta um plano para atrair o Namor para uma armadilha, para tentar enfraquecer ele. Porque o Namor, diferente dos Talocanos, ele pode respirar fora d'água. Mas para ele respirar fora d'água, o que ele faz? Ele absorve a água do ambiente, deixando ele forte também. Mas quando ele está na água, ele está muito mais forte, quando ele está realmente úmido. A ideia dela é desidratar ele, dá uma boa estratégia realmente. E a luta deles realmente é braba, é braba. É uma luta daquelas que você fica tenso o tempo inteiro, você não sabe quem vai vencer. Algum momento não tem a vantagem, no outro você vê que eles estão na desvantagem de novo. E a luta vai seguindo. Uma coisa que eu achei legal, achei interessante, foi o traje da Shuri. Ele não é igual ao traje do T'Challa. Ele lembra muito o traje do Killmonger. Pois é.
E você vendo o filme, você vai entender. E é aí que tudo se desenrola. Até a batalha final. E quando a batalha final realmente está ali no seu clímax, você pensa que um dos personagens vai morrer, nesse caso o Namor, ele quase mata a Shuri em determinado momento. É uma cena bem, assim, digna de Tokusatsu, cara. É cena digna de, sei lá, 300 de Esparta em um dado momento. É aquele momento assim, tipo, caramba, eles tiveram essa coragem mesmo. E ela consegue impedir ele no último momento, mas é um contraste, porque de um lado ela tá ganhando, mas o exército dela tá na pindaíba. Porque quando ela interceptou o Namor e pegou ele pra tentar desidratar ele ao máximo e acabar e derrotar ele, ela deixou um grupo específico para enfrentar os outros Talocanos, que o Namor não foi sozinho, óbvio, ele não é burro. Ele levou uma equipe com ele. E nisso que ele levou uma equipe, os Talocanos que estavam lá acabaram destruindo, danificando gravemente o navio de guerra wakandano e todos os outros soldados wakandanos que estavam lá foram enfrentando esses Talocanos, mas é difícil. Apesar de Wakanda ter bastante tecnologia, um bom treinamento, eles estão enfrentando super-humanos. É como se você pegasse e botasse, não sei, o Bruce Lee para enfrentar o Capitão América. Que é, cara? O que você quer? O Bruce Lee é muito hábil. Porém, o Capitão América é muito hábil, muito bem treinado também e muito mais rápido, mais forte e resistente. É mais ou menos esse nível. Mas claro que os wakandanos também tiveram reforço das Anjos da Meia-Noite, que foi uma nova armadura que a Shuri criou, um novo exotraje, que eu acredito que vai ser muito utilizado lá na frente. Ele vai ser bem utilizado lá na frente, talvez criando um novo grupo específico dentro dos exércitos de Wakanda. E tudo isso vai culminando até o final da história, que é quando a Shuri consegue meio que achar um equilíbrio. Porque ela não é o T'Challa, ela não é o T'Chaka, ela não é o Killmonger. Ela é outra pessoa. E ela também não é a Rainha Ramonda. Mas ela pode pegar o lado bom de cada um e até o lado ruim de cada um. A própria firmeza da Rainha Ramonda, mas ao mesmo tempo a empatia, a generosidade do T'Challa, até a raiva do próprio Killmonger e um pouco dos erros do próprio pai também, porque afinal ela é só humana, então ela comete erros. E pode aprender com eles, assim como o pai do T'Challa, T'Chaka, aprendeu também. E é aí que chega ao final com um exército wakandano, que é isso aqui agora, é um ovinho de codorna comparado a toda tropa talocana. Mas tem um detalhe ali, nessa cena final, que é bem legal, que é quando a Okoye, ela tá usando um dos trajes dos Anjos da Meia-Noite, ela está enfrentando o Atuma, que é, né, a revanche entre eles. E ela consegue derrotar ele. Aí que ele some, tá? Ele não chega a reaparecer no filme depois. O que dá a entender que provavelmente o Atuma pode ser um potencial vilão pro Namor no próximo filme. Acredito que o Namor vai... Talvez ele tenha um filme próprio um dia. Eu acredito que vai ter, mesclando, ou até mesmo uma série, em que mescla passado e presente. E nesse caso, o Atuma tem um papel central nisso. Porque eles acabam fazendo uma aliança. Um pequeno detalhe que eu não mencionei antes. A Okoye, após enfrentar o Atuma, ela é destituída do cargo de general das Dora Milaje, se tornando apenas uma civil.
E é por causa disso mesmo que a Shuri dá o traje dos Anjos da Meia-Noite para ela. Um dos trajes, são 2. E agora a Okoye está meio que liderando as Anjos da Meia-Noite. Então eu acredito que ela vai ficar nesse grupo específico para os próximos filmes do Pantera Negra. E sim, eu acredito que vai ter mais filmes. Ah, e é claro, um detalhe. O Everett Ross, que eu mencionei lá no início do vídeo, ele acaba sendo preso por ajudar Wakanda. E você descobre o porquê que ele acaba sendo descoberto. Isso foi redundante. E você entende o porquê que ele acaba sendo pego. A Valentina de Fontaine, ela é ex-esposa dele. E ela é aquele nível de... É o tipo de personagem que... Ela não é só... Ela é fanática. O termo seria essa. Ela realmente é meio fanática pela nação dela. Tanto que o Ross, ele tem uma mentalidade mais equilibrada. Ele sabe que se qualquer outra nação adquirisse Vibranium, com certeza armas de destruição em massa seriam produzidas. E ele fala, você já imaginou o que aconteceria se o nosso governo tivesse o Vibranium há muito tempo? Ela responde, eu sonho com isso. Ou seja, ela realmente é uma personagem que tem um grande senso de patriotismo pela nação dela, e isso meio que cega ela pelas consequências que isso pode causar. E por causa disso, por ter entregado essas informações para Wakanda, para poder salvar a Shuri, ele acaba sendo preso. Mas no fim ele é libertado pela Okoye, faz até uma piada. Olha só, quem diria, ela fala que quem diria, né? Um conquistador acorrentado. Ele não gosta muito da piada, mas entende e pede só para ser tirado dali, ela tira ele de lá. Aí já passamos para Wakanda sendo reconstruída e tal. E temos aquele desafio para quem vai ser o rei de Wakanda. Por quê? Normalmente, o rei de Wakanda, além de ser o rei, é o protetor também. E a Shuri atualmente é a Pantera Negra. Só que eu acredito que ela saiba que não teria a menor chance sem os poderes da Erva Coração ao enfrentar outros personagens muito bem treinados, como o M'Baku, que é o líder do Jabari. E sim, ele aparece para poder participar desse torneio, né? Ele fala que foi enviado pela Shuri para isso. Para ser escolhido um novo rei. Então, eu acredito que nos próximos filmes do Pantera Negra, talvez o M'Baku seja o rei de Wakanda, e ele tem um pouco dessa coisa de não querer que a tecnologia seja o foco central de Wakanda. Ele gosta da coisa mais tribal, mais simples. Então, talvez isso entre em choque com a Shuri em algum momento. E vamos ver o que o futuro nos aguarda no quesito cultural de Pantera Negra. Porque choque ideológico é um dos pontos fortes desse universo de Pantera Negra. Agora, passando para a cena pós-crédito, nós temos a Shuri indo encontrar a Nakia no Haiti. E lá, ela meio que finalmente se despede do irmão dela. É uma cena bem tocante, bem bonita, mas logo após você descobre o porquê que a Nakia está no Haiti. Ela e o T'Challa tiveram um filho nesse período dos 5 anos, né, na verdade, de Pantera Negra 1 até o que acontece com o T'Challa. A Nakia tinha ido embora para o Haiti. E lá ela teve um filho com ele. Um filho deles. E que se chama Toussaint.
Pelo menos o nome haitiano dele é esse. Porque o nome dele, wakandano, é T'Challa. Ou seja, a Marvel colocou dois aspectos interessantes aí. Primeiro que Toussaint foi um revolucionário haitiano que conseguiu expulsar os colonizadores franceses de lá. Foi uma revolta que aconteceu e deu certo, fazendo com que o Haiti ficasse livre do domínio francês. E agora, né, foi uma certa homenagem, né? E agora eles têm a oportunidade também de ter um outro T'Challa. Porque agora o T'Challa que a gente conheceu, infelizmente, faleceu, mas temos um novo para que o Pantera Negra T'Challa continue no UCM. E provavelmente, depois de um time skip, eles vão colocar provavelmente os X-Men na história, então vai ter a relação dele com a própria Tempestade. Eu acredito que eles vão fazer isso. É um dos relacionamentos mais clássicos dos quadrinhos. Então, a Marvel pensou um pouco no futuro e arrumou uma forma bem simples, e até mesmo de homenagem ao personagem, sem causar nenhum conflito. Eles conseguiram realmente ser bem sutis nisso. Eu acredito e para mim foi uma estratégia bem inteligente, foi um jeito bem legal de trabalhar o personagem do Pantera Negra. Então, para mim, esse foi um filme muito bom, como eu já disse no outro vídeo. Acredito que tem potencial para muito mais histórias. Muitas histórias legais podem surgir a partir desse filme. Eu espero ansiosamente que lancem mais filmes, tanto do Pantera quanto do próprio Namor. Eu acredito que um filme do Namor ia ser muito legal, ou até mesmo uma série, mas por favor, faça uma série boa. Por favor, dona Marvel, faça uma série boa. Muito boa, porque o personagem merece. Ele tem muita história para ser contada. E, cara, tem história que dá até para colocar o Capitão América. Sim, dá para colocar o Capitão América nessas histórias. Vai ser bem interessante, eu espero que eles façam, porque vai ser muito, muito legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam do filme, porque muita gente gostou, mas teve alguns que não gostaram tanto. Então deixa nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueça do seu like, que ajuda muito aqui o canal. E fiquem ligados sempre aqui na aba comunidade do YouTube, porque de vez em quando eu vou postar umas enquetezinhas para a gente poder interagir mais, beleza? Um forte abraço para todos, a gente se vê na próxima e boas leituras e bons filmes para todos nós. Valeu!